Olá, esse aqui é um canal dedicado ao Feng Shui tradicional, o verdadeiro Feng Shui, o Feng Shui clássico. Na China antiga, havia duas grandes correntes de pensamento. Um era o confucionismo, que é a filosofia oriunda dos ensinamentos do grande mestre Confúcio, provavelmente o maior de todos os sábios chineses e, com toda certeza, um dos maiores sábios que já pisaram nesse planeta, né? Já pisaram na Terra. Embora quase 2.500 anos já tenha se passado após a sua morte, né? Confúcio morreu em 479 a.C. O pensamento dele, o pensamento de Confúcio, baseado na moralidade, na correção de valores pessoais, né? Baseado na conduta apropriada de cada indivíduo, principalmente se esse estiver ocupando um cargo público ou no serviço público, né? Esses ensinamentos continuam cada vez mais uma necessidade atual. O pensamento de Confúcio permeou a cultura chinesa, contaminou o Feng Shui e todas as demais artes esotéricas chinesas. A busca pela verdade, não importando o quão dolorosa fosse, né, fez de Confúcio uma pessoa adorada e odiada ao mesmo tempo. Afinal, ninguém costuma ser mais odiado do que aquele que fala a verdade, que procura a verdade, né, que expõe a verdade. Confúcio pregava que o servidor público, né, as pessoas que trabalham no serviço público, qualquer servidor público, né, precisava possuir um alto padrão moral de honestidade e isenção. Imagina isso, né? Esse pensamento era revolucionário. Enfim, eu acho que esse pensamento ainda é revolucionário, né? Esperar que um servidor público seja honesto e imparcial, isento aqui no Brasil. Enfim. Uma outra corrente de pensamento existente na China antiga era o taoísmo. O taoísmo surgiu como uma filosofia, assim como o confucionismo, né? Nem o confucionismo ou o taoísmo eram religiões. O confucionismo não era e nunca foi uma religião, né? Mas depois de um tempo, uma parte do taoísmo se transformou em religião. Foram criadas algumas práticas, uma série de liturgias foram incorporadas ao pensamento taoísta, e então o taoísmo se transformou em uma religião. Mas isso não é importante aqui. Aqui a gente vai se preocupar com a filosofia taoísta, com o pensamento taoísta. Feng Shui não é religião, não tem nada a ver com religião, né? Não está associada a nenhuma religião. Mas a prática taoísta incorporou algumas técnicas e métodos do Feng Shui, e não o contrário. Não é? Quando do surgimento da religião taoísta, o Feng Shui já era praticado há muito tempo. Enfim, Feng Shui, como a gente acabou de falar, não é religião. Feng Shui é uma técnica ou uma arte de interpretar os padrões da natureza e como esses padrões interferem com a nossa vida. Então, para mim, interpretar, né, para mim, para você, para qualquer um, interpretar os desejos da natureza e seguir os seus desígnios é o mesmo que seguir os desígnios de Deus. Bom, vamos voltar para o pensamento taoísta e como ele influenciou a sociedade chinesa. Muita gente desavisada argumenta que o taoísmo e o confucionismo possuem visões antagônicas e contrárias uma da outra, mas isso está longe de ser verdade, né? Isso é um pensamento simplista, simplório, né? Quem não conhece a fundo nenhuma das duas filosofias. O taoísmo tem uma visão diferente do confucionismo, não há dúvida, mas não é antagônica, nem tampouco conflitante, como muita gente gosta de dizer, né? Gosta de achar, né? Mesmo porque ambas as filosofias se baseiam na busca da verdade, na natureza da verdade, ou melhor ainda, na verdade da natureza. O taoísmo é uma filosofia baseada na observação da natureza. É uma filosofia que se apoia basicamente em conhecimentos intuitivos. Não é? Foi sendo desenvolvido como uma espécie de tradição ancestral. Segundo o taoísmo, as verdades do universo estão além da nossa capacidade de percepção sensorial, né? Ou seja,
há muito no universo, há muito na vida da gente que a gente não pode tocar, né, que a gente só pode sentir. Para os taoístas, a verdade só pode ser experimentada através de um estado de consciência meditativa. O taoísmo propõe um estilo de vida baseado na simplicidade de aceitar a vida como ela se apresenta, estudando a ordem natural das coisas e trabalhando junto com ela e não contra ela. É a percepção da mensagem da natureza junto com o princípio da não interferência. É uma vida de observação, basicamente, né? Claro que essa abordagem taoísta pode ser considerada totalmente anticientífica pelo homem ocidental hoje em dia, né? Aqui no Ocidente, nós estamos desatentos, dispersos, estamos mergulhados nos nossos padrões de comportamento materialista e muitas vezes ficamos destituídos de qualquer sentimento espiritual. Isso é fácil de acontecer, né, e de entender, né? A visão taoísta contrasta da visão confucionista, principalmente por essa abordagem de não interferência. O pragmatismo confucionista prega a ação, mas a ação correta, a ação justa. O taoísmo prega a observação dos acontecimentos sem interferência. Mas os taoístas também reconhecem que a racionalidade é válida, é necessária em vários aspectos, embora eles considerem muito limitante. É claro que você tem a sua vida, que você tem que trabalhar, afinal a gente vive em sociedade, vive numa comunidade, todo mundo precisa contribuir de alguma forma para a nossa comunidade, enfim. É claro que existe o lado prático da vida, né? Trabalhar, pagar conta, enfim. Os taoístas entendem isso. Pelo menos alguns taoístas que eu conheço entendem isso, nem todos. Para o taoísmo, né, esses ensinamentos de Lao Tse, né, a linguagem é limitante. O sentimento é mais fiel. A linguagem permite muitas interpretações. O sentimento não. O sentimento é verdadeiro. O sentimento não é dissimulado. Albert Einstein, né, o grande cientista, desde cedo já buscava resgatar o contato entre o homem e a natureza, entre o homem e o meio natural que o cerca. Einstein sempre procurou o conhecimento intuitivo profundo, que, segundo ele, fica sempre ofuscado, né, pelo conhecimento racional convencional. Veja bem, a gente está falando de Einstein, não é? Aliás, foi justamente essa capacidade intuitiva de Einstein que permitiu que ele desenvolvesse todas aquelas suas teorias. Tudo aquilo, todas as teorias, né, de Einstein, elas foram desenvolvidas no laboratório mental, né? Não havia nada físico, material, foi tudo fruto do pensamento, da intuição dele, intuição de Einstein. Mas muito antes de Einstein, o filósofo grego, né, Heráclito, que foi contemporâneo de Confúcio, inclusive, né, Heráclito já formulava alguns conceitos de mudanças apoiada em movimentos cíclicos, similares à ideia chinesa do yin e yang. Mais do que isso, Heráclito sustentava que tudo pode ser considerado um grande fluxo constante no qual tudo se transforma. Heráclito, na Grécia. Ou seja, tudo está em uma mutação contínua. Segundo a doutrina de Heráclito, a lei secreta do mundo reside numa relação de interdependência entre dois conceitos opostos, em luta permanente, mas ao mesmo tempo, um não poderia existir sem o outro. Heráclito. Nada pode existir se não existir ao mesmo tempo o seu oposto. O engraçado é que Heráclito foi taxado na época pelos seus pares, né, de o obscuro. Heráclito foi um filósofo grego que viveu na mesma época que Confúcio, né, 500 anos antes de Cristo. Aristóteles, né, outro sábio grego, né, hoje toda a nossa sociedade ocidental é baseada nos princípios de Aristóteles, né? Ele não digeria isso muito bem, né? Mas o que é importante, né, que é importante para a gente aqui é compreender, então, que os taoístas seguiam essa ideia de que tudo é cíclico. Um ciclo, um ciclo
é uma entidade. O que é um ciclo? Né? É uma entidade dinâmica em constante mutação. Assim, tudo está sempre em constante movimento recorrente, ou seja, acontecendo novamente. Agora, olha só, esse conceito também é uma das ideias centrais da filosofia confucionista. Portanto, trata-se de uma tolice falar que essas duas filosofias são antagônicas. As filosofias taoísta e confucionista compartilham a mesma noção. Agora vamos para uma parte curiosa e pitoresca da história. Né? Segundo as lendas, o taoísmo teria sido fundado por Lao Tse. Mestre Sheng, que era um monge taoísta que eu conheci muito destacado, ele já é falecido, né? Inclusive, ele afirmava isso, né, que o taoísmo foi oriundo, né, dos ensinamentos de Lao Tse. Ele era um monge taoísta. Mas hoje, depois da abertura econômica de Deng Xiaoping, né, a abertura econômica da China, né, que foi promovida por Deng Xiaoping no final da década de 70, muitos estudiosos chineses e de outras nacionalidades também afirmam, esses estudiosos, historiadores e arqueólogos, enfim, eles afirmam categoricamente que essa figura de Lao Tse, na verdade, nunca existiu. Nunca existiu de fato. Né? É isso mesmo que você ouviu. Hoje, a gente já sabe que a figura de Lao Tse faz parte de uma lenda. Lao Tse, da forma que ele é representado hoje em dia, nunca teria existido. E de acordo com essa mesma lenda taoísta, né, o famoso texto Tao Te Ching, Dao De Jing, né, seria de autoria de Lao Tse. Mas como poderia ser de autoria de Lao Tse se Lao Tse nunca existiu? Bom, então vamos dar uma estudada rapidamente sobre esse assunto. Lao Tse não é um nome próprio. Lao Tse é uma espécie de título, assim como Buda. Né? Lao Tse pode ser traduzido como o velho mestre. Não se sabe ao certo como surgiu a relação entre Lao Tse e esse texto. O texto de Dao De Ching, né? Dao Te Ching aqui no Brasil. Mas se sabe com certeza que o texto não foi originado no mesmo período da dinastia Zhou, né, época de Confúcio, e época em que muitos dizem que Lao Tse teria vivido. Essas histórias são amplamente difundidas, né, como verdadeiras, né, mas elas não são. Né, elas não resistem a um estudo um pouco um estudo pormenorizado. Né. Hoje a gente sabe que o taoísmo não surgiu em uma época específica, mas sim em um período de mais ou menos 2 séculos aproximadamente, né? 200 anos, né? Cerca de 200, 250 anos, mais ou menos. Faz sentido, né? Segundo historiadores renomados, né? Grandes conhecedores, historiadores chineses, o Tao Te Ching, em função do seu estilo e do seu conteúdo, deve ter sido escrito por volta do ano 320 a 350 antes de Cristo, ou seja, bem depois de Confúcio e bem depois da época em que Lao Tse teria existido. Né? Portanto, bem depois da época em que tudo isso teria sido dito como originário. Né? Os textos originais do Tao Te Ching não mencionam qualquer pessoa ou qualquer evento, e apenas depois do ano 320 antes de Cristo, 320 antes de Cristo, e em nenhum momento antes esse texto começou a ser difundido. Né? Chuang Tzu, que foi um importante filósofo do taoísmo, né, e viveu entre 370 a.C. e 301 a.C., menciona o texto várias vezes, né, repetidamente. Depois dele, depois de Jiang Tzu, né, Chuang Tzu, depois dele, muitos outros fizeram menção a esse texto, mas ninguém antes. Nós estamos falando de 370 antes. Ninguém fez nenhuma menção antes de Chuang Tzu. Né? Olha só, vamos tentar situar a gente no tempo. Né? Naquele tempo da China, né, Confúcio viveu 200 anos antes disso. Tá? 200 anos antes. Então, olha só, Confúcio viveu entre os anos de 551 a.C. e 479 a.C. E em nenhum momento o maior sábio chinês fez qualquer referência tanto a Lao Tse
quanto ao texto Tao Te Ching. Veja bem, na sua época, Confúcio era uma das figuras mais importantes da China. Todos reverenciavam Confúcio. Confúcio escrevia e comentava sobre tudo, tudo na vida da China. Tudo, tudo, filosofia, religião, tudo. Confúcio escrevia e comentava sobre tudo. Confúcio fez referência a tudo que ocorria na época dele, né? Bem como tudo que já havia ocorrido antes na história da China. Ele usava isso para exemplificar e orientar as pessoas. Ele fez várias referências à natureza e como viver em conformidade com as leis da natureza, né? Com as leis naturais, mas nenhuma menção a Lao Tse, ou ao texto Tao Te Ching, ou mesmo ao taoísmo. Aliás, nem Confúcio, nem ninguém. Ninguém. A primeira vez que o texto Tao Te Ching, ou melhor, parte do texto Tao Te Ching foi mencionado foi, como a gente já falou, em 320 a.C., ou seja, bem depois de Confúcio. Muita gente diz que Lao Tse foi contemporâneo de Confúcio. Muita gente até diz que eles se encontraram. Mas o fato é que não existe qualquer documento ou qualquer registro oficial da existência de Lao Tse. Existe até uma pintura, né, um desenho mostrando, né, Confúcio se encontrando com Lao Tse. Isso, os taoístas, os monges taoístas mostram isso a toda hora. Não tem nenhuma base de verdade nisso. Né? Isso é só apenas uma invenção. Né? Você tem milhares, literalmente milhares de documentos e registros oficiais que comprovam a existência de Confúcio, inclusive com a sua caligrafia. Né? Confúcio chegou a ser um oficial do governo, né, de uma determinada dinastia, um reino. Né? Você possui centenas de registros e documentos oficiais de Mêncio. Mêncio foi um outro filósofo chinês, um sucessor de Confúcio. Moti, que viveu em 470 a.C. e 391 a.C., foi outro filósofo importante, fundador do moísmo, né? Um sistema filosófico que se apoia no conceito do consequencialismo, ou seja, né, as ações de uma pessoa definem o seu caráter. Muito interessante o moísmo, para falar a verdade. Né? O moísmo teve as suas raízes no confucionismo. Centenas dos textos de Moti, com a sua própria caligrafia, estão espalhados por museus e bibliotecas da China. Pouquíssima gente sequer ouviu falar em Moti. Mas os registros provam a sua existência. Enfim, são documentos oficiais da época. Confúcio trabalhou no governo de algumas províncias da época. Né? Sua caligrafia, em centenas de papiros, está lá. Né? Os documentos com a sua assinatura estão lá arquivados, né? Documentos originais. Né? Hoje a gente tem provas incontestáveis da existência de Huangdi, o primeiro imperador da China, que unificou a China pela primeira vez, né, em 221 a.C. O imperador amarelo. Né? A gente tem registro do grande general Sun Tzu, né, que escreveu A Arte da Guerra, né, os 13 movimentos. Né? Ele nasceu em 544 a.C. e morreu em 496 a.C. Esse sim foi um contemporâneo de Confúcio. Né? Todos esses registros existem. Todas essas grandes figuras que povoaram a história da China possuem, em maior ou menor grau, registros físicos comprovando a sua passagem pela Terra. Mas não existe nada de Lao Tse. Existem histórias, contos, lendas, mas nada oficial. Não existe nada de concreto. Então, hoje já é dado como certo e irrefutável que não passa uma lenda a ideia de que Confúcio e Lao Tse foram contemporâneos e que se encontraram. Né? Essa história foi criada, na verdade, né? Foi criada muito tempo depois por filósofos taoístas, monges taoístas, né? Para talvez dar uma credibilidade e prestígio a Lao Tse, né? E ao texto Tao Te Ching. Existe, como a gente falou, uma imagem, né, que retrata um fictício encontro entre Confúcio e Lao Tse, mas hoje a gente sabe que isso não passa de ficção. Só uma grande ficção. Mas olha só, se a figura de Lao Tse, né, existiu ou não, o fato é que o taoísmo existiu e existe,
A gente não sabe quem escreveu o texto Tao Te Ching, né? Mas o texto existe. Existe uma grande sintonia entre a filosofia taoísta e o pensamento confucionista, né? O pensamento de Confúcio. Olha só, o aforismo, vamos pegar aqui o aforisma 57 do Tao Te Ching, né? Pela retidão se governa um país, pela prudência se conduz um exército, mas é pelo agir que é regido o universo. Quando os homens só pensam em si mesmos, abundam-se ladrões e salteadores. Confúcio, por outro lado, né, disse uma vez, né, a sociedade é regida pelo direito, mas a consciência obedece à justiça. O sábio deve dar mais importância aos seus deveres do que aos seus direitos. Hoje, com a deformação moral e ética dos nossos governantes, né, fica claro que os ensinamentos de Confúcio e Lao Tse nunca foram tão necessários, especialmente aqui no Brasil nos dias de hoje. Bom, com o tempo, a filosofia taoísta foi incorporando uma série de rituais e cerimônias, né? Foram criadas uma série de liturgias, e essa filosofia acabou se transformando em uma religião. Na religião taoísta, todos nós somos constituídos por três elementos básicos, ou três camadas, talvez, né? Corpo, energia e espírito e alma, que caminham juntos, né? Veja, espírito e alma não são exatamente a mesma coisa para os taoístas. Espírito é uma consciência universal, comum a todos os seres. Os taoístas chamam isso de Chen. A alma é uma consciência personalizada, né? Cada um possui a sua. E os taoístas chamam isso de Huan. A segunda camada pertence ao universo da energia. É uma força vital que pode excitar ou estimular todos os nossos órgãos e músculos. Distúrbios energéticos geram alterações e instabilidades ou mesmo enfermidades nos níveis emocional, mental e físico. É justamente nessa estrutura energética que entra todo o trabalho da medicina oriental. E aí, finalmente, a gente tem a terceira camada, que é o nosso corpo físico. Para os taoístas, após a nossa morte, a gente mantém nossa consciência e nossa identidade. Bom, isso não importa, né? Nosso objetivo aqui não é falar sobre religião. Então, sobre o taoísmo, nós vamos ficar por aqui. Para mim, em uma nota muito pessoal, eu vejo o taoísmo como uma filosofia de vida e não como uma religião. E em face de todas as pesquisas contemporâneas, eu acho que Lao Tse é uma figura lendária, imaginária, e que o texto Tao Te Ching é extraordinário, mas que parece óbvio ter sido escrito por mais de uma pessoa ao longo de um espaço considerável de tempo, talvez 200 ou até mesmo 300 anos. Mas se Lao Tse existiu, ou se o taoísmo é ou não religião, isso não é relevante para mim. O que importa é a mensagem, é a sabedoria, é o conteúdo. O pensamento taoísta incentivou muito o estudo do Feng Shui. Feng Shui é uma técnica que foi incorporada pelo taoísmo, né? Assim como o taoísmo foi incorporando uma série de rituais e cerimônias, o Feng Shui, ou Kanyu, né? Kanyu é o nome inicial, o nome primitivo de Feng Shui, né? Então, assim como o taoísmo incorporou uma série de rituais, cerimônias, liturgias, o Feng Shui, o Kanyu, né, também foi incorporado às práticas taoístas. Bom, já deu para ter uma ideia, né, dos conceitos do taoísmo, né? Se você gostou do nosso conteúdo, né, e quer saber mais, se inscreve aqui no nosso canal. Curte o vídeo, compartilha para os amigos, ok? Isso ajuda a gente a ficar aqui no canal. Agora vamos lá. Chega de taoísmo por hoje, tá? Vamos lá, vamos continuar. E tenha um bom Feng Shui.